Olá, galera do Toledo News, Pedro Vitor por aqui para mais uma entrevista. Estou aqui com a Márcia e com a Rita do GAAT, grupo de apoio à adoção daqui de Toledo. Vamos falar sobre adoção, vamos falar sobre esse mundo das crianças que chegam na vida das pessoas. Muito obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Boa tarde, Pedro e ouvintes, do programa. Eu que agradeço, por poder estar novamente falando sobre esse assunto, que é fundamental e faz parte da nossa vida profissional, a minha profissional, mas também como uma missão, quase que uma missão, né? Olá, galera. Obrigada pelo convite. Agradecemos muito a você. E é isso aí. Vamos bater um papo, então, sobre esse tema que é tão importante, né? E acabamos de finalizar maio, né? Tivemos a Semana Nacional da Adoção. Então, bora lá conversar. E já entrando nesse assunto da semana, quais foram as ações, como se desenvolveu e como se... Eu vi até rolou alguns eventos ali, como é que esse trabalho para a causa da adoção? Eu até olhei para Rita agora, mas ela olhou para mim, tipo, começa você. Então, vamos lá. Pedro, foi tão bacana, foi tão legal. Nós tivemos um mês aí de ações que envolveram o GAT. O GAT é o Grupo de Apoio à Adoção de Toledo. Quem participa do GAT são pretendentes à adoção e depois habilitados que acabam ali criando vínculos, né, por participarem de praticamente um ano de formação juntos, online e presencial. E é um evento que é feito principalmente para a AGAAT, que é a Associação de Apoio ao Grupo de Adoção. Então, nós tivemos várias ações online, nas mídias, conversando, batendo papo, como a gente está fazendo aqui hoje, falando sobre esse tema, tirando dúvidas das pessoas que interagiam online, ao vivo ou não, ou que enviavam perguntas depois. E para fechar o mês de maio, com chave de ouro, nós fizemos um evento presencial, que tem o nome de Grande Encontro. E esse nome Grande Encontro, esse nome já tinha há muito tempo, mas é o encontro das famílias por adoção. Das famílias da adoção, das famílias que se formaram pelo coração, pelo vínculo do coração. Então, é um encontro que aconteceu no teatro. Tivemos em torno de 380 pessoas aproximadamente, muitas famílias, muitas pessoas interessadas em adotar, que queriam conhecer quem eram as pessoas referência, que elas podem procurar mais informações. Quem eram as pessoas que já tinham adotado, para elas se identificarem e buscarem também saber como é que são os bastidores, né? Como é que é a vida real. E foi muito bacana, sabe? Várias ações durante o mês de maio, né, Rita? Exatamente, foi um mês intenso, né? Mas enfim, foi muito... Acho que foi de todos os anos que eu trabalho nessa área, foi o ano que mais a gente pôde estar mostrando a adoção fora do nosso local de trabalho, no caso meu, né, que é meu local de trabalho, e também trazendo para a comunidade em si, para que dúvidas sejam sanadas, que a adoção seja vista como simplesmente uma outra forma de ser pai e mãe. Sim, e você falou muito de bastidores. Já entra nos bastidores, uma pergunta que surge eu gosto de trabalhar por isso, por tal motivo, eu gosto de trabalhar isso por tal motivo, mas como é que surgiu o tema adoção na vida de vocês duas? Como surgiu esse interesse? Vou deixar a referência e começar falando, porque ela é a nossa referência. Então, a adoção para mim, eu tenho um irmão também por adoção, né? A gente sempre costuma falar, não irmão, não adotivo, mas por adoção. É um termo mais adequado, né? Para se falar filho por adoção, em vez de filho adotivo, pai por adoção. Então, a adoção sempre fez parte da minha vida, sempre me chamou muita atenção. E eu sou assistente social, eu sou funcionária da prefeitura, mas sempre no meu trabalho parece que algo atraía, né, para me envolver nesse tema. E quando eu fui trabalhar no fórum, há 17 anos, logo a adoção me encantou, né? Quando eu cheguei lá, eu lembro da primeira adoção que eu participei. Hoje a criança já está com 17 anos, né, mas então me emocionou, e eu falei, nossa, esse é o trabalho que eu quero para mim, né? É aqui que eu quero ficar, e estou até hoje. E assim, o GAAT é um grupo que surgiu lá na Vara da Infância, ele é um grupo ligado ao fórum, porque quando a gente iniciou o trabalho, com o Dr. Rodrigo também, não havia nenhum preparo dessas famílias, e não só preparo, mas não havia uma proximidade com a gente lá do fórum. A pessoa entregava a documentação, fazia o processo, você fazia uma entrevista e não via mais a pessoa.
né? Dali 4, 5 anos você chamava ela para vir, né? Ó, chegou a sua vez. E muitas vezes a pessoa já tinha mudado de vida, já nem morava aqui, nem, ou não queria mais adotar, ou já tinha até engravidado e tido filhos, ou tinha adotado em outro lugar. Então, a gente conversava sobre isso, né? Como que a gente poderia fazer para não ter esse afastamento com essa pessoa, para a gente poder estar acompanhando. E aí, nós tínhamos uma equipe muito reduzida e tínhamos também o campo de estágio lá, né? Que a gente tem estágio do serviço social e da psicologia. Então, junto com a professora Zelimar, da UniOeste, ela nos ajudou muito nesse início, né? Então, ela foi a nossa parceira para criar o GAAT. Tô até aqui com a camiseta, né? Que é do GAAT. A primeira camiseta do GAAT era um coração, assim, com 2 asinhas e uma cegonha levando. Então, durante o tempo, a gente viu que representar a adoção só para o bebê, né? A maioria das pessoas, quando pensa em adoção, pensa no bebê, né? E nós vimos que não, que o GAAT tinha que ser mais que isso. Então, daí o nosso bebê cresceu e ficou um menino, né? Para mostrar que a adoção é para todas as idades, né? Para todas as crianças e adolescentes que precisam. Então, eu tô até hoje, eu tenho muito amor por esse trabalho todo e que ele foi crescendo. Hoje, tanto é que a Márcia falou 380 pessoas, mas teve quase 500 pessoas no evento. Então, nós começamos o primeiro encontro do GAAT, teve 25 pessoas. E hoje já está com mais de 500 pessoas participando e Todos lotamos o teatro esse ano, né? No próximo evento talvez seja um de ginásio, seja necessário. Na verdade, o teatro tá de bom tamanho para nós, mas nós já passamos por vários lugares, já não cabia mais, né? E hoje, graças a Deus, tem o teatro aqui em Toledo, que nos acolheu também, né? Cedeu o espaço. É isso. É bacana. E para você, como é que surgiu? Bom, para mim, trabalhei 15 anos na docência, era professora concursada do estado, trabalhei nas escolas particulares com maternal também aqui em Toledo e sempre estive ligada à criança. Tem uma frase da Cirlei que ela sempre fala, que a Cirlei é uma mãe por adoção também, tem um livro, depois nós vamos falar sobre isso, mas ela diz assim, sabe quando eu terminava a aula e a gente ia para casa e olhava aquelas crianças que às vezes demoravam para buscar, a gente olhava e falava, que vontade de levar para casa. Sempre tive vontade de levar para casa também. Eu fiz por muitos anos tratamentos de fertilidade, não foi possível por essa via, né? Chegava a dar positivo, mas perdia muitas gestações. Gestação, nem digo gestação, porque era muito no comecinho, né? Mas tinham as perdas, isso é bem desgastante para o casal. E o desejo de ser pai do meu esposo, de ser mãe meu, sempre foi latente. E resolvemos, então, conhecer o grupo de Toledo, fizemos a formação, mas sempre tive uma vida ligada à infância. Depois que eu saí do concurso do estado, que eu acabei indo para outra área de atuação, outra área profissional. Mas sempre aquele desejo de ser mãe. E uma das coisas que as pessoas perguntam, então você e seu esposo decidiram porque vocês não puderam ter filhos naturais, ter filhos, né, gestar? Quando é só por isso, você aprende a curar, aprende a entender, aprende a acolher esse sentimento, porque no grupo de apoio à adoção, fica claro nos passos para você definir se realmente é isso. Uma das coisas você está entendendo que você está querendo ser mãe, ser pai, sem substituir uma perda de uma criança? A criança da adoção não está substituindo as perdas várias que que nós tivemos enquanto casal. Mas é um ato de querer formar uma família, sabe? De formar uma família, de ter uma criança junto com a gente, um adolescente. E tem isso que a Rita falou, todo mundo quer, a maioria quer um bebê. Mas você acaba até mudando o perfil e o desejo de ter um bebê, todo mundo tem. A maioria tem, de ter um bebê pequenininho, cuidar, trocar fralda, mas nem todo mundo. E você aprende também que adotar é um ato que é além disso. Não só um bebê, mas uma criança, muitas vezes um adolescente, uma criança maior, né? Que se chama de adoção tardia. Então, foi isso, foi esse vínculo desde pequena, desde de vida de docente ligada à infância, né? Você trazer alguém para a vida de verdade. E falando muito disso sobre esse treinamento que você colocou,
Quais são os pontos ali dentro do próprio GAT que você destaca como os principais para fazer com que essas pessoas que queiram adotar acabem se tornando, vamos dizer assim, pais bem treinados? A gente pode usar esse termo aí. Pode. E sabe que se fosse uma gestação natural, faríamos um pré-natal, então, normalmente de até 9 meses. Mas na gestação do coração, na gestação da adoção, né? Digamos, eu estou gestando já. Eu tenho um tempo grande, vai passar de 9 meses. Então, dependendo do perfil da criança que você espera, você chega a esperar até 2, 3 anos. Então, dá tempo de você ver os bastidores de outras pessoas que adotaram e conversar com elas. Dá tempo de você ler indicações aí de livros, ver filmes que falam sobre o tema. Você tem mais tempo para se preparar. Tem gente que diz assim, nossa, mas de uma hora para outra o pessoal do fórum vai ligar e vai falar, ô Márcia, teus filhos chegaram. Não é de uma hora para outra. A gente prepara 1 ano com o pessoal ali do fórum, nosso grupo de Toledo aqui, o do GAAT, que a Rita faz parte. Eles são referência no Brasil, então muitas pessoas olham para Toledo de uma forma diferente, querendo saber o que eles fazem aqui. Tem uma preparação online, que é curso online. Gente, tem prova online, tem um requisito mínimo de nota. Tem encontro presencial, são vários encontros presenciais feitos no fórum, com psicóloga, com dinâmicas. Tem um grande pré-natal aí de 1 ano. E depois disso, tem todo o grande encontro, que é o fortalecimento entre casais para trocar ideias. Você encontra pessoas que já adotaram, como eu te falei, sabe? Então, os passos, eles nos preparam sim, até para você repensar se, poxa, eu sou habilitada, eu passei nas avaliações e tal, porque não buscam pais que tenham condição financeira, eles buscam outras coisas. Se você tem condição de ter uma família e de cuidar de uma criança mesmo, né? Se você tem esses requisitos. Mas pode ser que no decorrer desse tempo você descubra que não tem mais esse interesse. Então é um momento para amadurecer muitas coisas também, sabe? Isso é bacana. E, vou dizer, ela já cantou... Você viu que ela foi uma boa aluna, né? Exatamente. Aí, eu já perguntei para a aluna, agora eu quero perguntar para a professora. O que diferencia, de fato, o GAT do Toledo do que você vê por aí? Então, hoje, como eu falei, essa visão que a gente tinha de não conhecer a pessoa, não ter intimidade com essa pessoa, não precisa levar para casa também, né? Mas conhecer, estar próximo dessa pessoa, me frustrava muito, porque aí a pessoa vinha, levava a criança embora também e nunca mais nem voltava, não tinha um encontro, ela não era obrigada a voltar, ela ficava ali em contato até que a adoção fosse deferida, né? Que tem um período ali de 90 a 120 dias, que é o estágio de convivência, e depois nunca mais a gente via, né? Não sabia como que essa criança estava, e isso causava uma frustração em mim, pelo menos, né? Quando eu cheguei ali. E o doutor Rodrigo também sentia isso. E a lei naquela época não falava que isso era obrigatório. Hoje a lei fala que é obrigatório. Se você olhar no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá. Que é obrigatório que a Justiça da Infância e da Adolescência prepare os pretendentes. Tem que achar formas de preparar. Como cada comarca vai criar a sua forma. Tem comarca que fazia uma palestra só, chamava todas as pessoas, faziam uma palestra e pronto. Isso a gente não queria. A gente não queria porque não ia resolver o problema de você saber quem são essas pessoas, né? Porque uma palestra, você não sabe o que a pessoa entendeu daquilo, né? Se ela, como que age. Às vezes uma das partes do casal entendeu, o outro não, ou uma está motivado, o outro nem quer e está lá meio obrigado. Então, no grupo a gente percebe isso. E como a Márcia falou, se no final do processo a pessoa desistir ou for avaliada como inadequada para ser pai e mãe pela via da adoção, é um sucesso também para nós, né? Porque a pessoa chegou à conclusão, não, realmente eu fiz tudo, mas não é para mim, né? Eu estava equivocada no meu desejo. Então é um sucesso também, porque daí a gente não vai ter uma adoção talvez errada. E talvez até nesse sentido, a gente pode falar que quando é um filho por gravidez, às vezes você não tem esse filtro. Você não tem esse filtro. E ali está tendo. Então você percebe. A chance de sucesso é Você falou muito mais elevada. Pedro. Exatamente. A chance de sucesso. Porque quando a gente é pai, né, e mãe, de forma biológica, às vezes você não planejou aquela gravidez, né?
ela veio num momento que você não tinha uma estrutura familiar adequada, você não tinha uma condição financeira, você não tinha uma profissão ainda, né? A gente vê, começa um relacionamento cheio de conflitos, o casal nem se conhece, vai morar junto, daí já vem uma criança. Então, a chance de insucesso dar errado é maior até, né? A pessoa é imatura. E na adoção, primeiro para a pessoa ir até o fórum, ela já deve ter pensado uns 2 anos antes, né? Porque a pessoa reflete, pensa, repensa. E às vezes está fazendo tratamentos e está nas 2 vias, né? Tem pessoas que, mesmo estando habilitado, e acaba engravidando, né? Ou continua fazendo os tratamentos, porque quando você percebe que ser pai e mãe, tanto pela adoção da forma biológica, não vai mudar, né? Então, se eu posso adotar e posso tentar um tratamento, né? Não, como ela falou, não substitui o outro. Um não é melhor ou pior que o outro. E na adoção, então, todas as pessoas, elas se prepararam. Geralmente, as pessoas já estão, assim, num relacionamento de mais tempo, né? Já há um consenso, uma convivência mais tranquila. São pessoas que já têm uma vida profissional estabilizada, a maioria tem um imóvel, né? Não precisa ser próprio, não precisa ser o melhor imóvel, não, mas tem uma casa organizada, tem uma família de apoio. E essa pessoa, ela vai ler, ela vai buscar. Hoje a gente tem bastante acesso na internet, né? Tudo isso aqui que a gente está fazendo é uma forma também, né, de estar preparando essas pessoas. Então, a chance de dar certo a família pela adoção é muito maior. E essa criança que vem numa família que está pronta para receber, que quer receber, né? Diferente de quando você engravida e às vezes você nem queria engravidar, o pai da criança também não quer assumir, olha os conflitos, ou se separam e daí tem todo aquele conflito, né? Que a criança vai ter que viver. E as crianças, pela adoção, elas têm mais chance de estar numa situação de melhor acolhimento. Então, não quer dizer que porque é adotado que vai dar problema, né? Ao contrário. Talvez no passado dava. Mas sabe por quê? Porque as famílias não estavam preparadas para adotar. A motivação não era a adequada. Eu lembro a minha mãe mesmo, quando eles adotaram, a minha mãe já tinha feito laqueadura, né? Ela nem queria ter mais filhos. Então, mas naquela época não tinha trabalho nenhum, não tinha nem abrigo, era no hospital mesmo. Os próprios médicos ali, né, ficavam essa mãe biológica não vai poder ficar com a criança, então os médicos que procuravam famílias. E assim, mas ela não estava no momento que ela estava querendo ter mais filhos, mas acolheu ele, amou da forma certa, né? Também eles não esconderam dele que ele era adotado, isso é muito importante. Não se pode iniciar uma relação com segredo. Se você tiver segredo com teu filho numa coisa tão importante assim, você pensa como que ele vai sentir o dia que ele descobrir que todo mundo sabia, menos ele. E se a adoção fosse uma coisa ruim, que a gente não pode nem falar pro próprio filho, então, realmente, ele vai se sentir o quê? O que eu sou, né? Quem são essas pessoas que me enganaram a vida inteira? Aí, claro que vai causar revolta. Então, hoje a gente trabalha com os pretendentes que não pode esconder. Você não vai também estar falando toda hora, né? Você não vai apresentar esse é meu filho que eu adotei. Não, esse é meu filho e acabou. Até porque a criança, quando ela chega na escola, ela não vai falar para a professora, essa aqui é minha mãe adotiva. Não, é minha mãe. A relação tem que ser assim. Mas a criança tem que saber a sua origem, tem que saber a sua história pelos próprios pais, não por outras pessoas. Isso é fundamental. Até quando você falava, eu estava procurando. Talvez a palavra fosse estruturado, né? Um processo mais estruturado, né? E falando agora do outro lado, do lado de quem teve esse acolhimento e recebeu isso. Para você, qual é a importância de ter tido estar tendo, na verdade, esse apoio, essa estruturação para pensar como você, pessoa física, a gente pode dizer? Uma rede de apoio. É a sensação do acolhimento, porque, claro, nós passamos por todo esse período aí de preparação. As pessoas da nossa família, não. Então, nós somos multiplicadores da adoção, digamos, não do tema adoção, nós somos multiplicadores da cultura da adoção legal, da adoção de acolhimento, no sentido de família, em diante. Por exemplo, nos grupos nós temos casais,
homem e mulher, nós temos mulher, mulher, homem, homem, tem pessoas solteiras que podem adotar. Nós fazemos toda a preparação, todos os casais ou as pessoas solteiras que participam do processo fazem junto essa preparação, mas as nossas famílias não, pai, mãe, avô, avó, tio. Então, a gente acaba sendo multiplicador disso com as outras pessoas. Ah, mas vem todas as perguntas que vocês imaginam, e no curso, na preparação, eles nos ensinam também a lidar com isso, porque na hora que alguém pergunta, a maioria vai perguntar, sabe? Não é por maldade, não é por maldade, é porque eles não foram preparados para entenderem isso. Então, por isso, divulgar a cultura da adoção. Por exemplo, as pessoas vão perguntar, ah, mas e a mãe da criança, você sabe quem é? Sei, a mãe da criança sou eu, né? Sim. Então, essa seria a resposta, mas assim, sem se irritar, porque a pessoa também não sabe como perguntar, né? Ela não passou por essa preparação. Então, tem tudo isso, de ser um multiplicador. E também de poder contar, não é que nós vamos buscar uma amizade, nós vamos buscar participar de círculos só de pessoas que adotaram, mas de saber que pessoas que adotaram têm problemas semelhantes e nós vamos ali trocar informações, nós vamos trocar experiências, nós vamos compartilhar as nossas vivências, chorar junto, rir junto, como uma maternidade e paternidade normal, mas que tem sim as suas peculiaridades, que tem sim ainda o seu bullying na escola, na sociedade, e como é que a gente vai lidar com isso? Se fortalecendo, né? Você fala muito desse processo de educação, a gente pode dizer dessa forma, até de uma questão mais social, porque, igual você falou, é a questão do bullying, qual criança que, por exemplo, tem irmãos que são muito diferentes, mesmo sendo pai e mãe, mas estão Físicas. características físicas diferentes, nunca foi zoado, tipo, você é adotado tipo, de uma forma pejorativa, mas aqui é de algo positivo, é algo que realmente fez diferença na vida do pai, mas também da criança, do adolescente, né? É isso aí. É muito, muito em cima disso. E colocando dessa forma que a gente falou assim, muito sobre essa educação, esse processo, quais são as dúvidas mais frequentes que vocês veem? Vamos dizer assim, aquele famoso perguntas e respostas mais comuns que vocês enfrentam, tanto os pais ou também de como lidar com as crianças, igual você falou, de não esconder nada, vamos dizer. Então, você estava falando de usar o termo adotado até como pejorativo, né? Ou a criança na escola quando quer agredir aquele coleguinha, né? Porque criança às vezes tem o lado maldoso também. Falava seu adotado, né? Era bem comum. Eu lembro que meu irmão ouvia muito isso. Então ele se irritava e aí ele batia mais. Aí que ele batia na criança também. E aí minha mãe era chamada na escola. Porque ele era adotado. A escola lidava com isso como que se o problema fosse ele ser adotado, mas não era esse o problema. O problema era como que a adoção estava sendo trabalhada e naquela época tinha todos os preconceitos possíveis. E eu falo, a frase que eu mais falo, adoção não é abandono e não é rejeição. Nós não temos nenhuma criança aqui, pelo menos na nossa comarca, que foi abandonada ou rejeitada. Isso quando eu falo assim, as pessoas, como assim? Essa criança não foi abandonada? Não, ela não foi abandonada. E eu explico por quê. Se ela veio bebê, recém-nascido, a genitora que gerou essa criança, mas não exerceu a maternidade, aí a gente chama de genitora, ela nos procurou durante a gestação, ou ela chegou já no hospital, ela estava numa situação que ela não podia exercer a maternidade, mas ela gerou, ela cuidou da forma que ela pôde, e ela entregou para a adoção, ela não doou. As pessoas falam muito, doação, né? Doação de criança. Não tem doação de criança, é a adoção. Até quando a gente estava divulgando o Grande Encontro, algumas pessoas falam, vai ter doação de animais? Onde que vai ser? Não. Então, não existe, não é uma doação, é uma entrega. Então, ela entregou. Então, essa criança não foi rejeitada. Quando ela vai para ser cadastrada lá no cadastro de adoção, se você for olhar no Brasil, tem 33 mil pretendentes para ela. Então, uma criança que é disputada por 33 mil pessoas, ela não pode ser rejeitada ou abandonada, né? Vestibular de medicina tem menos gente por vaga. É uma criança disputadíssima. Então, por que
eu vou usar esse termo adoção como algo pejorativo. Ao contrário, hoje as crianças que participam do GAAT, elas não têm problema nenhum em falar que são adotadas. Porque nos encontros, nesse grande encontro, eu acho que a gente tinha cerca de 70 crianças e adolescentes, né, que já cresceram, que estavam lá todos, era um encontro com muito amor, assim, além de ter a temática, mas tem muito amor, muito afeto, e eles já se conhecem, porque eles vão participando, né, então todos eles têm orgulho da história deles, e sempre tem alguém dando depoimento. Esse ano nós tivemos a Ana Beatriz, uma menina de 11 anos, que é filha por adoção, que ela cantou, né, cantou lindamente, ela ganha todos os festivais, já ganhou aqui no Festim também, na categoria infantil, hoje ela está no festival em Palotina. E assim, depois os pais dela contaram a história, né? A história deles, enquanto não podiam gerar e quiseram adotar. Respondendo as perguntas também. E ela é uma criança que nos orgulhou, né? Então, todos que estavam lá, isso faz muito bem para as crianças. Hoje, na escola, as escolas hoje também trabalham essa temática diferente. Tem até o livro, né? Isso. Também temos um projeto que é a Escola Amiga da Adoção, que as escolas recebem esse selo, né? Escola Amiga da Adoção, quando a gente faz uma capacitação com eles e eles têm que trabalhar o tema adoção dentro do projeto político-pedagógico da escola, como algo que todo ano, na semana de adoção, eles têm que fazer atividades. E aí vai naturalizando. Então, voltando ao que eu estava falando antes, que eu falei, quando a criança vem pela entrega, ou ela é retirada, né, de uma situação de violação de direitos. Então, ela também não foi abandonada. Então, ela foi retirada e se verificou que a família não teria condição, não melhorou para recebê-la de volta, né? Isso eu falo de uma forma rápida, mas é um processo muito longo, demorado, né? E que não existe, então, abandono e rejeição. E muitas vezes, quando a gente ouve na televisão, acho que encontraram um bebê, né, no lixo, um saco de lixo, jogado, abandonado na rua. Isso é uma responsabilidade da sociedade também, porque essa pessoa que estava gestando, ela chegou num nível de desespero que ela não se sentiu acolhida e não sabia o que fazer, que no desespero ela teve a criança e ela deixou ali. E fugiu, porque ninguém sabia. Então, nós temos que acolher essa gestante também, como nós temos aqui o projeto O Outro Destino, que também capacita as UBSs, o hospital. E essa gestante que está numa situação de dor, de abandono, ela está se sentindo abandonada, né, por todo mundo, para que ela não tome essa decisão de abandonar. Isso é abandono, né, mas porque nós também somos responsáveis. Então, temos que falar sobre a entrega em adoção, que também é um direito da criança e da gestante, está também no estatuto. E a gente viu aquele caso, né, da Clara Castanho, que ela também não se sentiu... Ela gerou uma criança, mas ela não se sentia capaz para exercer, e não queria, né, também. Não queria, não podia, não se sentia capaz para lidar com aquela situação. Ela optou pela entrega em adoção, mas ela foi... o direito ao sigilo dela foi quebrado, não foi respeitado, né? Mas, por outro lado, esse caso trouxe possibilidades da gente falar sobre isso. Então, hoje a gente fala bastante de como lidar com uma pessoa que chega no hospital, eu não vou poder ficar. Então, o hospital tem que estar preparado para receber, como aqui em Toledo está, né? O Hospital Bom Jesus, que é o que atende pelo SUS, os partos. Então, já recebem essa gestante, as UBS também. E é um acolhimento. Se ela depois quiser ficar com a criança, também é um sucesso, né? Porque aí ela se preparou, ela aceitou aquela gestação e, por vezes, ela se arrepende e vai ficar. Mas se a gente não acolher, ela pode cometer, sim, um infanticídio. Acho que eu falei demais. E desse caso, você citou desse caso da Clara Castanho, pelo que a gente está acompanhando, foi uma mudança foi um giro de chave até para as pessoas que estavam acompanhando o caso, até certo ponto interessante, porque quando acontecem esses casos, você espera um monte de gente com reações altamente pejorativas. Quem, vamos dizer assim, entre aspas, foi mais criticado, foi muito mais quem revelou do que propriamente, tipo, todo mundo meio que entendeu a situação e acabou... Isso até do que você falou, que no passado não tinha muito essa cultura de
vamos dizer, a adoção pela forma correta, vamos dizer, a gente pode colocar desse termo, talvez até uma coisa que orgulhe vocês que estão trabalhando com isso, que é, vamos dizer, ver que as pessoas já tiveram uma reação. Exatamente, né? Todo mundo realmente foi contra aquela pessoa que quebrou o sigilo, que é uma profissional, né? E hoje o profissional que quebra sigilo, tanto na área da enfermagem, médica, da psicologia, do serviço social, existe uma punição, sim, e tem que ser punido, porque não respeitar o sigilo de uma pessoa é você expor ela de uma forma que ela não merecia, né? Mas também foi uma forma de mostrar que mesmo ela tinha condições financeiras de ficar com a criança, mas naquele momento ela não queria ser mãe. Então ela não abortou, ela não abandonou, ela entregou e ela procurou pela vara da infância, lá, com certeza, né? Tinha um processo lá na comarca que ela reside e ela fez tudo certo. Agora, entregar de forma direta, por exemplo, uma gestante que procura uma pessoa fora do sistema da justiça, aí não é esse tipo de adoção que a gente está falando, isso é um crime. Porque aí ela está fazendo uma coisa ilegal, essa pessoa, ela não sabe quem é, não está preparada, porque não passou pelo processo, está furando o sistema todo, e com certeza não vai conseguir fazer adoção legal, ou vai registrar direto no nome, que é um crime que a gente sabe que existe hoje, é bem comum. Aqui em Toledo eu acredito que acontece às vezes, mas é mais comum lá no norte, mais remotos, né? Da pessoa combinar, né? Geralmente essa pessoa que é o casal que quer adotar, dá um dinheiro para essa gestante, é como se você comprasse uma criança, né? Você vai dar algum benefício em troca, e aí, para que ninguém desconfie, né? Geralmente o pai, que seria o pai por adoção, ele registra direto no nome dele. A gente já pegou esse esquema, né? Que é bem... as pessoas acham que a gente vai também acreditar nisso. Mas é bem comum fazer isso. O pai registra como se ele fosse o pai biológico e fica no nome da genitora. E aí, depois, futuramente, vai entrar para legalizar. Só que daí vai ter que pagar advogado, vai gastar, vai correr o risco dessa genitora desistir, querer o filho de volta. Como é que vai contar a história para o filho também? Que você comprou o teu filho, né? Você começou mentindo de maneira errada. Então, não precisa fazer isso hoje. É só entrar na fila, né? É só entrar, respeitar e esperar. Você vai conseguir adotar. Pode demorar um pouco mais, mas vai ser pelo caminho certo. Sim. E do livro que você já falou um pouquinho, eu vou falar dele. O livro responde várias dessas perguntas aí que você falou, então, que você queria saber. Uma das perguntas é como é que é essa vida em casa. Então, a Cirlei Rossi dos Santos, ela escreveu um livro e toda a renda do livro, deixa eu até puxar um pouquinho aqui, toda a renda do livro vai para a associação, para a AGAAT, ela é destinada para a AGAAT, e a Cirlei escreveu os bastidores, ela começou a fazer um diário de tudo que acontecia com ela. Ah, como que é? Como que foi o primeiro dia? Como que foi o segundo dia? E ela começou a gravar áudios, porque ela levou 3 crianças para casa. O que levei para casa? 3 filhos de uma vez, então irmãos, grupo de irmãos ela adotou. Levou para casa, começou a gravar áudios, depois uma pessoa ajudou ela a transcrever e escrever o livro, compartilhando as principais dúvidas de como que é, como que foram as rotinas, sabe? Esses bastidores, as dificuldades, como que ela agiu. Então, serve como... É um diário dela e está disponível para todos. Quem quiser pode entrar em contato até por esse vídeo mesmo, né? Deixar comentários ali, quer saber mais, comenta lá, quero saber mais sobre isso. E aí o pessoal depois passa um contato para vocês adquirirem para qualquer lugar do Brasil, ele é distribuído, certo? E ele fala um pouco sobre essas perguntas mais frequentes, né? Que você estava falando ali, o que as pessoas querem saber. Tem pessoas que querem saber, mas eu sei de uma pessoa que está grávida e ela não quer, ela não pode, ela já disse que ninguém pode saber desse bebê. Poxa, então tem as OBSs, os hospitais que são treinados para receber essa pessoa e manter o sigilo. Eu sei de uma pessoa que comete violência contra a infância, contra a criança, né? O adolescente. Por favor, denunciem. Não deixem isso acontecer, porque essa família é acolhida, a criança é acolhida, e, enfim, e eles vão fazer os trâmites legais, se ela vai ser destituída, ou se eles vão, enfim, fazer um trabalho com os pais, com os genitores, e essa criança vai retornar ao lar
Mas fiquem atentos, né? Estejam aí de olho, conversem com as escolas que são preparadas também para lidar com esse tema. E se tem alguma escola que não é preparada e gostaria de saber mais, toda a comarca aqui de Toledo, ali da Vara da Infância, tem como fornecer informações para que vocês, né, ajudem a divulgar cada vez mais a cultura da adoção legal. A gente super agradece a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar um recadinho final, fiquem à vontade. A gente super agradece a Bom, presença. eu quero agradecer a você pelo espaço e por nos permitir bater esse papo para falar sobre isso e que cada vez mais nós possamos assegurar e garantir os direitos de uma vida normal, de uma vida feliz, de uma vida com cuidados para as nossas crianças e adolescentes, né? Eu agradeço também o convite, Pedro, né? Muito importante a nossa participação aqui. Falar sobre esse tema, eu nem sou suspeita de falar, né? Mas a gente ainda tem que falar da forma correta, como tem que ser, porque os preconceitos ainda estão por aí, né? E a adoção, é o que eu sempre falo, é apenas uma outra forma de ser pai e mãe. É só isso, nada, a gente não precisa complicar ela. Se tiver esse olhar, a gente vai tirar muita coisa, né, de cima dela e ela vai se tornar uma coisa mais fácil, mais aceita e naturalizar. A gente agradece demais. Essas foram Rita e Márcia do GAAT, Grupo de Apoio à Adoção daqui de Toledo, falando sobre a vida das pessoas que têm filhos por amor, igual elas falaram bastante. Galera, gostou dessa entrevista? Já se inscreve no canal, já deixa um like, já deixa um comentário também pra gente, que a gente sempre gosta de ler. Quer saber de tudo que acontece na cidade? Site Toledo News, galera, lá no Instagram, também no nosso site toledonews.com.br, Facebook também, estamos nas melhores redes sociais do mundo com o melhor conteúdo de Toledo e região. Galera, muito obrigado, um abraço e até mais.